Senhor vai subir na cruz, carregando a minha dor. Eu sei que eu sou mim. Entregou o meu lugar, me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Então declaro, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor tem poder pra curar dores. Declaro, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor tem poder pra curar dores. Aleluia, Deus. Sim, Senhor. Me curar, Senhor, nessa noite. Me derramar, Senhor, do teu bálsamo de restauração nessa igreja. E ele precisa ajuda, Senhor. Mas nós temos que maiores serão as vitórias que dará o teu povo. Aleluia. Deixa na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Declare, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. 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 Aguenta firme. Ser forte, ser valente. Essa luta vai passar. E você vai estar mais forte depois dela. Aguenta firme. Continua a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm sofrer. Se você não desistiu, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme.
o céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo, está contando com a gente. Eu se move. Estamos aqui nessa noite pra ver a gente vencer. Segura na mão do teu irmão. Segura na mão dele. Vamos fazer forte, nós vamos resumir nesse momento. Eu sou forte, meu Senhor, sempre vem na minha frente, eu abençoe tua vida. Você passa tão feliz, agarrado em tua presença, cure as tuas feridas, esse passa vencedor, esse vem alegria, de ver toda a tua casa, derramada aos teus pés. Aumenta aqui me dá justiça. Aumenta aqui me dá justiça. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer. Eu tô contando contigo. Oh, aleluia. Eu tô contando com a gente. O céu inteiro se move. A gente vencer. Contando contigo, está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Pai do Senhor, amados. Amados, esse momento é o momento do nosso dízimo, nossas ofertas. Amém. Amados, por favor, abram as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Crônicas está em Samuel, Reis, Crônicas. Velho Testamento. Aqueles que forem encontrando, vamos colocar de pé em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo de número 5. Amém? Assim diz a palavra. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto no campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém? Amados, o Senhor não está preocupado com o valor ou a quantidade daquilo que você está trazendo. O Senhor, Ele apenas pede para que você venha ser fiel. Se a palavra diz que é o dízimo, você tem que trazer o dízimo. Não é 9,9 nem 10 ponto alguma coisa. É o dízimo. Pois o Senhor não quer nada a mais que para venha suprir as necessidades da casa do Senhor. Para que o Senhor venha ver a fidelidade apenas no nosso coração. Pois todos nós, todo dia nós acordamos, temos o fôlego de vida, temos o que comer, temos o que vestir. Isso não é providência nossa, é providência do Senhor. Então nós temos, o mínimo que nós temos que fazer é ser fiéis ao Senhor como Ele é fiel para conosco. Então, para que nós viemos sempre a trazer o melhor, não a quantidade a necessária que você pensa a dizer, não, Senhor, mas eu só tenho isso não é muito para ti, não é muito para a tua casa, não vai fazer nada. Mas o nosso Deus, amados, é chamado Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele não está preocupado com a quantidade, Ele é o Rei do ouro e da prata. Amém? E antes de você vir, amados, eu queria que a nossa amada Amanda viesse aqui para dar um breve testemunho à igreja. Amém? Todos os irmãos, amém? Bem, não é todo mundo que me conhece, eu sou a irmã Amanda, certo? E eu trabalho com crianças, dando reforço escolar. Esse emprego eu consegui quando eu estava com uma agonia muito grande para pagar um monte de conta que eu fiz. E aí eu comecei no meio do mês, era para eu ganhar metade do salário. Acabei com uma bonificação de R$ 25. Dizimei como trabalho todo. E aí, no outro mês, eu ganhei uma bonificação de 150. Dizimei de novo. E assim que eu dizimei esse outro salário que eu recebi, no outro dia, a minha chefe chegou para mim dizendo que ia dobrar para eu dar aula só de matemática. Para 3 alunos só. E esse é um testemunho que eu levo bastante, porque isso encoraja tanto a mim quanto a vocês também a receber, a doar a Deus, dar a Deus o que é dele, que ele vai prover, com toda certeza. Amém? Amém.
Amados, aqueles que vão ofertar e vão dizimar, que coloquem na sua mão direita o seu dízimo, a sua oferta. Não se preocupe com o valor, não se preocupe com nada, pois que quem faz o milagre é o Senhor. Amém? Vamos fazer um ato profético. Levante aos céus. Feche seus olhos e creia. Deus amado, nós cremos, ó Pai amado, a semente a qual nós estamos segurando, Pai. E nós cremos que nós iremos depositar, Pai amado, numa terra fértil. Pois é a terra, Pai amado, que onde superabundou tudo, Pai amado. E nós cremos, Pai amado, que nós iremos recolher a 100 por 1 aquilo que nós estamos depositando, Pai. Pois Tu és o Deus da providência e Tu não és homem para que minta, Pai. Nós cremos que Tu és fiel para conosco. Amém. Podem vir, amados. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, nas trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas vencedor eu sou, mas vencedor eu sou. Sei que nessa floresta eu quero ir pelo novo eu vivo caminho. Vamos ficar de pé, amados. Vamos impor, amados, as nossas mãos para cá, para que nós venhamos abençoar. Amém? Senhor, grande Deus e Pai, te agradecemos por tudo a qual o Senhor tem feito até aqui, Deus. Te pedimos, ó Pai amado, por essas ofertas, por esses dízimos, ó Pai, para que o Senhor venha superabundar, Deus amado, os nossos celeiros, para que nunca venha faltar, Pai amado, o pão de cada dia. Vamos lá sobre as nossas cabeças, ó Pai, o que vestir, o que calçar. Te pedimos, ó Deus amado, em nome de Jesus, para que nós venhamos a ser fiéis, Senhor, contigo, como Tu és para conosco, Pai. Te pedimos pelos aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor venha abrir portas de facilidade, que o Senhor venha derramar bênção sem medida, Senhor, Pai amado, no meio do Teu povo, para que nunca venha faltar, Deus amado, a provisão de cada dia, Deus. Que nunca venha faltar, Pai amado, a provisão dentro da Tua casa, que nós viemos sanar, Pai amado, as dívidas a quais estão em aberto, para que o Teu povo não venha a ser envergonhado, Deus. Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pelos enfermos dentro da Tua casa, aqueles que se encontram em casa enfermos, ó Pai, vai curando desde já, vai colocando o Teu manto sagrado no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Pai. É assim que te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nesse instante eu estou aqui, que eu queria que vocês, cada um de vocês, olhasse para o seu lado, olhasse à sua frente, porque assim como eu que estou aqui na frente, eu estou vendo tantas cadeiras vazias, o Senhor quer que você também se incomode. Se incomode porque uma cadeira dessa vazia é um familiar seu que poderia estar aqui no nosso meio. É um amigo seu que poderia estar aqui sentado.
E aí o Senhor pergunta o que é que você está fazendo que essa pessoa não está aqui. E aí você imagina que a gente aqui na frente, como eu, pastor, ficamos com o nosso coração rasgado de ver que tantas vidas poderiam ser alcançadas nesta hora. Através da nossa vida, através do nosso testemunho. E quantas vezes nós ficamos aqui de braços cruzados, chegamos aqui na igreja, viemos para encher, recebemos aquilo que o Senhor faz nos dar e não fazemos nada. E eu não sei o que é que na verdade está nos faltando. Eu não sei se é mobilização, se é motivação, porque motivos de gratidão nós devemos ter muito no nosso coração. Pelo simples fato de nós estarmos aqui, nesta noite, neste culto de celebração e adoração, é o motivo de nós agradecermos ao Senhor. E eu não sei quanto a cada um de vocês, mas a mim, né, o meu coração ele fica rasgado por dentro, por ver que eu poderia fazer mais e eu não estou fazendo. Só que nós somos muitos, assim como as células. Cada célula se junta e a gente vai formando um corpo. Então nós precisamos nos unir para nós alcançarmos essas pessoas que estão por aí sedentas, necessitando apenas, muitas vezes, de uma palavra, de um sorriso. E a gente fica cada um preocupado com o seu problema e não faz nada. E aí o Senhor diz assim, como ele fala na palavra dele, que ele fica olhando para nós e diz assim, o que é que você quer que eu te faça? Então o Senhor quer fazer aquilo que nós queremos, o desejo do nosso coração, mas nós também muitas vezes não estamos fazendo nada. Né? E aqui a palavra em livro de Tiago, no capítulo 2, no verso de 26, diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que tem fé e nós não fazermos nada. Aqui nesta noite tem muitas pessoas que estão passando por enfermidades físicas. Mas o Senhor quer que a gente não receba essa enfermidade. Aqui é um lugar santo, onde nós viemos para receber a nossa cura. E o Senhor, Ele nos dá autoridade para que a gente possa repreender. A gente não pode aceitar essa enfermidade que vem do maligno sobre as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, a vida do nosso esposo. Então nós temos que sair daqui felizes, transformados e não cabisbaixo. Porque Deus, Ele veio para alegrar o nosso coração e para nos dar vitória. Então eu em particular não tenho motivo nenhum para estar triste. Eu tenho motivo para agradecer ao Senhor demais. Pelo simples fato de eu estar aqui, é motivo de nós agradecermos. Amém? Então eu queria que você não ficasse com essa bênção só para você, mas que você se sensibilize e quarta-feira você chame os seus queridos, os seus amados, aqueles seus vizinhos, que o pastor vai estar entregando, tá? Nós vamos estar entregando um óleo como esse, um óleo que vai ser ungido aqui pelo pastor, e nós vamos estar, com a autoridade que Deus já nos deu, colocando a nossa mão em tudo aquilo que a gente quer que prospere, em tudo aquilo que a gente quer que cure, em tudo aquilo que a gente quer que multiplique. Mas para isso aí, cada um de nós tem que exercer a fé que Deus já colocou no coração de cada um de nós. Então, quando for quarta-feira, você venha e traga alguém para que você possa compartilhar desta bênção. Amém? E não esquecendo, né, do nosso sorteio do micro-ondas. Eu não sei se os irmãos não querem levar para casa, ou eu não sei se está faltando justamente isso, a mobilização. Nós já estamos há mais de um mês com esse micro-ondas para ser sorteado e ele não sai dos R$ 700. Então, eu acredito que não seja justo, se é para a casa do Senhor, a gente fazer um sorteio de um micro-ondas novo por esse valor. Se nós queremos tantas e tantas coisas para a casa do Senhor. Nós precisamos de cadeiras e tantas outras coisas. O Ministério Infantil está aqui carente de muitas coisas também. Né? Então, eu queria que vocês, ao sair, procurem as pessoas da secretaria que tem mais cartelas. E aqueles que não prestaram conta também, procurem lá para a gente acertar, para que no próximo domingo a gente possa estar sorteando esse micro-ondas. Amém?
Glória a Deus. Mais uma vez quero cumprimentar a igreja com alegre boa noite. Obrigado. Esse boa noite foi muito alegre, não. Foi, eu tô com a cara de bravo, é? Tô. Mas não dá pra mudar, porque aí, como é que eu faço? Só se fazer uma cirurgia plástica, né? Agora, se eu mudo isso aí, senhor? Ou então muda os olhos deles, né? Dá os olhos desse povo, fica mais fácil. Fica não? Brincadeira, querido. Eu queria que vocês estivessem cientes de que Deus está querendo operar no nosso meio. Mas para que Ele possa operar, eu vou precisar dar lugar. Ou seja, eu preciso me posicionar, eu preciso estar num ambiente e estar pronto para receber. Eu vou tentar explicar um pouco melhor para você daqui a pouco, mas imagine então você tentar encher a boca de uma garrafa. Com uma vasilha que não tem a mesma estrutura. Você vai precisar de um funil. Ou não? Se um recipiente for diferente do outro, você vai precisar de um funil. Então imagine você, Deus querendo aqui, criando estratégias para tentar derramar sobre você uma unção preciosa que você deveria estar recebendo assim, ó, de braços abertos, com o coração aberto. Às vezes você está com um pensamento longe, está com expectativas outras que não são as que deveria estar. Então nós vamos começar a entender melhor o que Deus quer comigo aqui neste lugar. Talvez você não tenha entendido. E quando eu falo aqui neste lugar, eu não estou falando nesta igreja. Eu estou falando em você como igreja. Amém? Então você, antes de mais nada, por favor, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, o verso de 1 a 7. Enquanto você abre, eu queria fazer o registro daqueles que nos dão o privilégio imenso. Ah, como nós nos alegramos, estarmos recebendo a Cristina e o Telmo Pereira Costa. Cadê ele? Está chegando, né? Pronto, ele já recebeu os aplausos aí daqui a pouco, antes de chegar. No final ele recebe o abraço, né? A Emily e a Vitória. Cadê? Ah, sim, tá aí. Desculpa, viu, Emily? Porque tem um rapaz grande e forte na sua frente, eu não consegui ver. Mas agora eu vi. Emily e Vitória, sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes com vocês. Eu não vou falar mais também da tia Dri e do Franzé, porque eles são de casa, né? Então, tá em casa, a gente deixa que eles fiquem bem à vontade. Amém, amados? Então você que abriu a sua Bíblia, o tema desta noite vai aparecer aí, daqui a pouco. Vamos ler o texto. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 4, o verso de 1 ao 7. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou esperar a irmã. Ô glória. O tema desta noite, já para você quiser, enquanto a irmã procura, o que está além da minha compreensão. Amém? Está passando no roda teto aí. Está vendo em vermelho? O que está além da minha compreensão. O meu ponto ficou para eu avisar vocês. Aleluia. Vamos ler o texto então. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou,
para que os observeis no meio da terra, na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como é a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Amém? Até aqui, queridos. O que está além da minha compreensão? Por exemplo, quando leio um texto como esse. O que está além da sua compreensão quando você faz uma oração com tanto fervor, ou com nem tanto fervor assim, apenas porque alguém te disse para orar e você orou e nada aconteceu. O que está além da minha compreensão, quando alguém fala algo para mim, eu não consigo entender nada. Quando o marido insiste em falar alguma coisa e a esposa não entende. Quando a esposa insiste em falar algo para o esposo e ele não entende. Quando os pais falam para os filhos e eles não entendem nada. Nós poderíamos ser muito mais vitoriosos na vida se nós fôssemos mais obedientes. Amém? Se você mesmo, no seu dia a dia, seu trabalho, na sua convivência familiar, com seu pai, com a sua mãe, e você, filho, com seus pais, eu acredito que você estaria muito melhor se você fosse totalmente obediente a tudo quanto eles dizem. Você poderia ter evitado grandes problemas na vida. Pai e mãe parece que enxergam algo que nós não enxergamos. Pai e mãe, quando dizem: meu filho, não seria bom que você casasse com fulano, com fulana? Não porque essa pessoa seja má, mas porque eu estou sentindo que não é aquela pessoa. Mas você decidiu porque você ama tanto, estava tão apaixonado, e você decidiu sem observar todos os estatutos, todos os requisitos. Na quarta-feira, foi no domingo passado, eu falei acerca dos grandes ensinamentos que os meus avós, meus pais me deram. Tentando dar direção aos meus passos para que eu evitasse errar. Alguns adágios populares nos ensinam alguns caminhos que nós devemos trilhar, pessoas que nós devemos escolher para estar dos nossos lados, mas nós compreendemos pouco acerca disso. Mas todos nós aqui conhecemos esse adágio. Me dizes com quem anda, que direi quem tu és. Mas nós não estamos nem aí, especialmente os jovens. E dizer com quem eu ando não significa apenas com uma pessoa ao meu lado. Pode ser até com a leitura errada, equivocada. Quando eu estou tão alheio à realidade, quando nós podemos estar tão alheios à realidade, nós podemos tentar interagir com aquilo que não conhecemos. Nós vamos gostar de filmes de ficção, nós vamos gostar de leitura fictícia, ou seja, algo que não está dentro da realidade, porque a minha realidade me sufoca. Então nós procuramos viver a realidade, uma outra realidade que não a nossa, porque a nossa não é algo que me agrade. Obedecer pai e mãe diante daquilo que você colocou como alvo, parece não ser razoável seguir. E Deus é a mesma coisa, Ele age como um pai da gente. Ele quer que você possa trilhar caminhos de justiça, Ele quer que você tenha as melhores coisas na face da terra, mas você vai divergindo da vontade de Deus. Deus colocou estatutos, estabeleceu nesse livro, mas isso foi escrito já bem antes, logo que o povo saiu do Egito, lá em Êxodo. Mas ficou como lei estatutária no livro de Deuteronômio, que compõe um Pentateuco. Deus estabeleceu essas leis e disse que elas não fossem mudadas e que nós as seguíssemos porque nós iríamos muito bem. Eu vou começar a dar para você uma série de exemplos de homens e de mulheres que seguiram a Deus mesmo sem compreender totalmente aquilo pelo qual Deus havia determinado para que eles seguissem. Mas para que eu possa obedecer a alguém, eu preciso me estabelecer, me posicionar. O filho
enquanto não se posicionar na figura de filho, ele jamais compreenderá que o seu pai quer o melhor para ele. Amém? A esposa, enquanto não olhar para o marido como alguém que deve ser aquele que vai prover, que vai dar segurança, que vai sustentar, e prover no sentido de segurança, prover no sentido alimentar, e prover no sentido de estar estabelecendo essa comunhão emocional junto com a sua esposa, nada disso, se ela não se posicionar, ela não vai reconhecê-lo como marido. E vice-versa. Se nós começarmos a entrar em conflitos, nós estaremos destruindo os pilares. E tudo na vida precisa de sustentação. Amém? Para eu e você estarmos em pé, para nós estarmos guiando um carro como esse, ele precisa de sustentação. Pneus. A moto precisa de pneus. Tudo precisa de sustentação. Você está vendo um atrito entre o que nós temos e o que nós não temos. Algo precisa estar se encaixando perfeitamente. E eu e você divergimos disso. Deus quer que haja um encaixe perfeito da sua ordem, dos seus mandamentos, da sua lei sobre a minha mente e o meu coração. E o meu coração e a minha mente precisam estar bem ajustados, porque senão eu não vou conseguir andar segundo as leis de Deus. Nós, no dia a dia, percebemos que pessoas não conseguem entender muito bem isso. Por que nós temos leis? Para que elas sejam obedecidas. Se eu fosse apresentar para você toda a gama de leis que nós temos aqui, nós não teríamos tempo suficiente, porque nós temos mais de 14 mil leis. Nós temos algumas que determinam a minha condição de ir e de vir. Você diz, eu estou livre. Mas você está livre se você seguir a lei. Você sabia disso? Ou não? Então vamos entender melhor o que Deus estabeleceu. Você está livre para viver o que você quiser viver. Mas saiba que quando você for divergir dessa lei, você pode morrer. Se você não obedecer o sinal vermelho, por exemplo, você corre ou não risco? Mas quantos de nós, tantas vezes, correu esse risco? Existe uma ordem para que eu e vocês tenhamos a nossa vida preservada. Mas existem pessoas que não estão nem aí para essa lei e tiram vidas. Talvez tenham tirado vidas de pessoas próximas a você. E elas estão pagando o preço porque a lei assim determina. Por que existem todas essas leis? Para que nós venhamos nos adequar a elas e obedecê-las. As leis de Deus nunca mudaram. São as mesmas e foram para sempre. Estão sendo estabelecidas, foram estabelecidas para sempre. Nelas não há mudança e nenhuma alteração. Mas nós, aqui e acolá, porque divergimos, mudamos essa lei. A primeira pessoa que vai divergir e vai tentar trazer você para também pensar como ela, é o inimigo das nossas almas. Lá no livro de Gênesis nós falamos muito acerca disso, muitas vezes. Vou repetir mais uma vez. Capítulo 3. No verso 1 em diante, nós temos um diálogo. Por que não começa com algo do tipo coisa? Porque não é uma coisa que me chama a atenção. Porque nós estamos estabelecendo o nosso nível de conhecimento, o nível de cognição. Eu preciso, para entender alguma coisa, eu preciso conhecer esta coisa. Amém? Quando a Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela olhou para a fruta, ou para o fruto. Ela dar às pessoas conhecimento acerca. Estava ansiosa para saber essas vertentes, o bem ou o mal. O texto declara que ela teve prazer no fruto. Ela olhou e teve prazer no fruto. Quando ela olhou e teve prazer no fruto, quem estava do lado, talvez passeando entre as folhagens, olhou para aquela situação e percebeu
que ela não estava muito bem alicerçada naquilo que o Senhor já havia ensinado. E ela com certeza tinha ouvido, porque ela perguntou para Eva o quê? O que Deus te disse? E ela respondeu. Só que ela respondeu sem domínio, sem aquilo pelo qual nós devemos deter. Eu preciso conhecer o lugar onde eu estou. Por que eu estou seguindo a lei evangélica? Por que eu sou evangélico? Porque eu estou querendo seguir uma célula. Por que eu estou dentro de uma célula? Por que eu tenho aprendido a ter o meu tempo sozinho com Deus? Por que eu tenho aprendido a cultuar ao Senhor na minha casa todos os dias, no meu culto doméstico? Por que será? Eu imagino que algumas pessoas estão aqui, eu digo aqui no sentido de estar na existência, mas ainda sem entender nada. Eu acredito que tem pessoas aqui que aceitaram Jesus, mas não compreenderam o chamado de Jesus. Eu preciso seguir o que Ele representa na minha vida. E o que Ele representa na minha vida? Mudança, transformação, restauração, restituição, aliança, cura, benesses. Deus, Ele representa muitas coisas. Então eu preciso aprender. E como é que eu aprendo isso? Lendo a palavra. Como é que eu vou estabelecer uma conexão? Como é que eu vou estabelecer um conhecimento se eu não me detenho naquilo pelo qual eu deveria? Como eu conheço alguém? Nós vamos ler alguém. Vou fazer o perfil de uma pessoa. Por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, ela não era nada do que ela é hoje. Mas ela tinha muito daquilo que Deus queria que ela fosse. Quando ela me conheceu, eu não era nada do que ela imaginava que eu fosse. Então eu fiz uma leitura superficial de quem ela era. Ela não era um livro, mas eu fiz uma leitura. E nós vamos fazer uma leitura dessa forma: alta, baixa, gorda ou magra, né? Simpática ou antipática. Nós vamos começando a estabelecer esse nível de conhecimento. Quando eu estabeleço isso, eu vou definir o meu coração se eu quero para a minha vida. E eu vou atrás e vou estabelecer uma série de possibilidades para que eu alcance esse objetivo. Amém? Com a palavra de Deus não é diferente. Eu digo, quero Deus. Deus se faz presente na sua palavra. Como eu vou conhecer a Deus? Através da sua palavra. Mas eu não quero conhecer a Deus, porque a palavra de Deus me dá sono. A palavra de Deus me dá... Fico logo angustiado, não entendo nada. Quantas pessoas aqui, você não levantar a mão, leram a Bíblia e não entenderam? Já, em algum momento. Pastor, quando passo por aquela história da genealogia, não entendo nada. Eu compreendo um pouquinho quando começo a ler os evangelhos. Mas quando eu vou ler o Velho Testamento, eu não entendo nada. Como eu vou então entender alguém se eu não começar a ler sobre essa pessoa? Deus se faz presente desde o início, desde Gênesis até o fim. E algumas coisas não serão conhecidas nossas, porque estão determinadas para um outro tempo. Nós convivemos no meio evangélico com pessoas que querem descobrir, porque querem descobrir quando será, que dia será o final dos tempos. E nós não nos apercebemos que estamos perdendo aquilo pelo qual Deus nos chamou para fazer. O que é que Deus nos chamou para fazer? Ganhar pessoas para o seu reino. Através de quê? Do meu testemunho pessoal. Amém? Simples. Ide e fazei discípulos de todas as nações, pregando o arrependimento e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está onde, Mateus?
capítulo 28, verso 18 ao 20. Pronto, o grande comissionamento de Jesus. Está aí a palavra, conheci acerca disso. Qual é o objetivo de Deus? Vamos conhecer primeiro o objetivo de Deus acerca da minha e da sua vida, já que você ainda não compreendeu o teu chamado. Você ainda não se posicionou na igreja do Senhor, você não se posicionou de tal forma que Deus te chamou para receber algo, mas você não está na posição. Vou abrir um parênteses aqui, lembrando a você que tudo que nós formos receber, nós precisamos estabelecer alguma coisa. Quando você precisa receber algo em uma repartição, a repartição vai até você ou você vai até ela? Nós vamos até essa repartição. Quando nós queremos alguma coisa, nós saímos, e essa coisa está em determinado lugar, nós saímos do nosso ponto de origem e nós vamos até aquele lugar. Amém? A igreja é a mesma coisa. Muitos vão dizer, eu posso buscar Deus no meu quarto, eu posso buscar Deus no meu escritório, eu posso buscar Deus lá no banheiro, no momento que estou tomando banho, eu posso buscar Deus na cozinha quando estou fazendo lá a comida, eu posso buscar Deus no tanque lavando roupa, eu posso buscar a Deus fazendo qualquer atividade, posso. Mas a casa de Deus é um ambiente especial. É um ambiente que Deus determinou, está na sua palavra, que eu preciso estar junto com os meus irmãos em comunhão. Então Deus tem um propósito para isso. Qual é esse propósito, pastor? Fortalecer a minha fé. Porque a minha fé vai ser fortalecida pela fé do meu irmão, pelo testemunho de vida que ele dá e que ele tem. E que ele transmite no seu dia a dia. O casamento dele é uma bênção. Eu vou me encostar nessa pessoa porque eu quero saber que nível de comunhão ele tem com Deus. Eu também quero ter a mesma coisa. Então eu vou me encostar nele. Eu vou me encostar naquele jovem que parece ter uma comunhão com Deus que eu ainda não tenho. Não é porque ele é mais especial do que você. É porque ele estabeleceu uma conexão com Deus. Ele quis conhecer mais a Deus. E Deus se faz conhecer daqueles que o buscam. Mas se você não busca, você não tem conhecimento. O texto, lá em Isaías capítulo 5, no verso 13, diz assim: o meu povo é levado cativo porque lhe falta entendimento. Lá no livro de Oséias, o texto, se não me engano, no capítulo 2, também destaca a mesma coisa. O meu povo está sendo levado cativo, aprisionado, em açoites, como lá no jardim. Colocou homem e mulher, estabeleceu com eles comunhão. No final de cada tarde estava com eles, conversava com eles, deu leis e deu direitos a eles. O que eles fizeram? Abriram mão. Por quê? Porque sentiu prazer em uma coisa simples que nem conhecia ainda. Quando Deus estabeleceu que não era importante naquele instante do homem, da mulher conhecerem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava livrando a cada um deles de problemas. Diga: Deus quer me livrar de problemas. Se você passa a conhecer algo que você não domina, você pode enveredar em caminhos cheios de problemas. Se você não conhece acerca, por exemplo, do manusear de uma arma e de um carro, vou colocar as duas coisas, porque as duas coisas são armas. O pai inadvertidamente deixou uma arma de fogo de forma que não estava segura, e o seu filho pequeno, lá de 10 ou de 15 anos de idade, pegou naquela... O que você acha que ele vai fazer? Ele vai fazer como nós fazemos com as coisas. Vai cheirar. Talvez cutuque a cabeça. Talvez ache interessante, fique apontando para si, aponte para o espelho. Talvez aponte para alguém, porque viu isso numa televisão, em uma coisa parecida. E aí ele pode pegar, disparar e matar alguém, matar a si mesmo. Quantas histórias dessas você já não ouviu? Por quê? Porque nós não tratamos muito bem aquilo que nós sequer conhecemos.
A palavra de Deus pode dar vida a você, como pode levar você à morte. Pastor, como é que é isso? A palavra fala acerca daquilo que você não deve fazer. Se você fizer, você morre. Romanos capítulo 6, no verso 23, diz que o preço do pecado é a morte. Você sabe, tem esse conhecimento agora. O livro de Romanos, ou a epístola de Paulo à igreja de Roma, ela descreve exatamente a lei estatutária do Pai, Deus e de Jesus para os homens. Faça isso e vai muito bem. Estabelece a lei. E ele diz, agora que conheces a lei, torna-se escravo dela. Nós agora nos tornamos livres por adoção, mas escravos de uma lei que precisamos seguir, a lei de Deus. Por quê? Porque Ele quer que eu tenha vida, e vida com abundância. Ele nos tirou de uma outra espécie de escravidão, aquela que você vivia do seu jeito e nada foi muito bem. Deus quer estabelecer você nesta terra, quer que você seja livre. Você não vive com Ele, você está aqui ainda. Deus está estabelecendo, criando um espaço, criando um ambiente, criando situações, criando oportunidade para que você esteja com Ele em um dado momento. Isso é tão sério que você não está se adequando a isso. E imagina que esse ambiente aqui é um ambiente apenas para vir de domingo, cumprindo mais uma atividade, e aí você diz, hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu estou tão assim, meio assim, chateado que eu não vou. Não, aquela igreja está falando, eu não vou. Tanto que eu não vou hoje não, porque o que é que eu vou dizer? Eu vou ter que mentir. Tem pessoas que vão criando uma série de situações e vão se perdendo no meio dessa caminhada, porque você não sabe exatamente por que você está aqui. Tem pessoas que são advogadas, são médicas e não sabem por que são médicas e advogadas. E depois que você passa um tempinho conversando com elas, você descobre que elas simplesmente seguiram o que o pai delas era, o que a mãe delas eram. Não a sua história, mas a história de uma outra pessoa. Deram apenas continuidade. Quando eu olho para a minha vida e eu fui jogador de futebol profissional, e quando eu quis ser jogador de futebol profissional aos 13 anos de idade, meu pai e minha mãe disseram não. Mas eu disse, eu quero ser. Não, você não vai ser. É melhor que você seja bancário, é melhor que você vai estudar, é melhor que você se torne doutor, mas eu quero ser jogador. E muitas pessoas tentaram me tirar dessa posição, tirar o meu sonho. Mas eu coloquei no meu coração me posicionar, porque eu quero ser. E eu fui firme com as minhas colocações. Embora obediente, eu disse, mãe, eu quero uma chuteira. Ela foi comprar chuteira. Fala. Falar com ele. E ele roubou o meu sonho através da minha mãe, dizendo, diga para ele que não vá não. Manda esse menino estudar. Não dá certo isso para ele não. Diga que ele vai estudar. E ela veio toda alegre me dizendo isso. Ele disse, se você não fosse, não ia dar certo. Ela disse, se você fosse, eu vou ser jogador, mãe. E como ninguém me ajudava, nem em casa e nem fora, eu comecei agora a colocar em prática o meu sonho. Eu tive que sair de casa. Não para morar com ninguém, mas sair para buscar oportunidades. A igreja é um lugar de oportunidades. Esse ambiente é um lugar de oportunidades. Diga oportunidades. Pessoas chegam aqui desempregadas, desalienadas, completamente alheias a tudo. Casamento destruído, a vida destruída, o ventre estéril, com doenças para lá e para cá, morrendo a toda hora. Aí você vem, aí Deus faz o quê? Restauração. O lugar de restauração. Deus te dando a oportunidade de ter uma nova história, uma nova vida. Aí logo que você tem a nova história, a nova vida, você para de querer estar naquele ambiente que te deu o início da tua nova história. Porque aconteceu algo tão mais importante lá fora e você resolveu ir. E acaba perdendo mais oportunidades. Oportunidade de quê? De crescer em Deus, em conhecimento da sua palavra, em poder, em graça. Era assim que acontecia com Jesus. Quando olharam para ele, o menino de 12 anos de idade, olharam para ele e ele crescia em graça, estatura e conhecimento da palavra. E nós aqui, não sou crente há 30 anos. Aí quando nós vamos conversar com quem de 30 anos, o homem parece, ou a mulher parece uma anã, cuja morte se precipita porque
Quem conhece, sabe que os anãos não vivem tanto quanto deveriam. A sua estrutura, até dos órgãos, não suporta. Ele não consegue uma sobrevida. Porque tudo está diminuído. Nós não conhecemos essas coisas. E queremos ser crentes anões, nanicos. E o que vai acontecer? Vamos morrer. Antes do que deveríamos. Todos nós temos que entender que se o Senhor não vier buscar a igreja, nós iremos descer a terra fria. Glória a Deus por isso. Nós vamos para a glória. Mas, enquanto eu estiver aqui dentro, eu sou um ser que estou recebendo uma série de oportunidades de Deus. De ter o meu casamento abençoado, de ter a minha maternidade abençoada, de ter os meus filhos abençoados, de ter o meu trabalho abençoado, de ter toda a minha carreira, minha família sendo abençoada. Deus tem isso para você. Aí você deixa de vir. O que vai acontecer? Você perde oportunidades. Aí eu olho. Alô, Deus abençoe. O que está além da minha compreensão? Isso. O que é que está além da minha compreensão? Saber que esse espaço, esse ambiente, eu ganho oportunidades. O que é que eu perco quando eu não vou para o meu culto doméstico, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos? Eu perco oportunidade. Vou dizer só uma. Comunhão com tua esposa, teu esposo, teus filhos. Comunhão familiar, tão dispersa nesses últimos dias. O filho está onde? Na internet? Foi pro vizinho? Está lá na house? Está na quadra? Acorda, dorme. Assiste televisão, um jogo, futebol. Aí bota lá. Aí você vai perdendo oportunidades. Uma comunhão com a tua família de 10 minutos em um culto doméstico. Isso vai te abençoar para a tua vida inteira. Mas você não faz, porque você não tem tempo, está muito cansado. Quem é que está perdendo? Você. Você precisa ter um tempo sozinho com Deus que não leva muitas vezes mais. Vai depender do grau de conexão que você quer ter com Deus. Quanto mais comunhão com Deus, mais forte, poderoso, visionário, cheio de graça, de unção você é. Quanto menos comunhão você tem, você está raquítico, nani, precisando ir o IPRED do céu. Vocês já viram aquelas crianças que passaram por um estado de desidratação? Como é terrível. Como é triste. E muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, só determinamos vir para a igreja quando nós estamos nesse estágio. Alguém nos empurrando, tem aqui um ferrinho, carregando com a rodinha, com o soro do bairro do bar, com aquela vestimenta, com aquela bata, você pergunta para o irmão, e aí, pai, seu irmão, está tudo bem? É, não sei se Deus quer. E vai entrando assim, ó, na igreja. Quer ajuda, irmão? Se puder ajudar, me ajuda aí, bota no colo, coloca na cadeira. A gente muitas vezes está agindo desta forma porque nos falta conhecimento. E nós não estamos tomando posse daquilo que Deus quer nos dar, porque eu preciso me posicionar. Se você estiver fora do foco, você não enxerga. Se a boca não estiver no lugar devido, a unção não desce sobre você. E você precisa estar desemborcado. Mas por que, pastor, desemborcado? Porque você é um vaso. E deveria ser um vaso de honra. Você agora está todo fosco. É de ouro, mas está fosco. É de prata, mas está precisando de lustre-brilho. Aí Deus vem com o Espírito Santo. Vem, meu filho, vou passar um lustre-brilho em você. Aí você começa a se incomodar, porque o negócio vai sofrer, porque ele vai te mexer para lá e para cá, bota a cabeça para baixo, e mexe com você para lá, e mexe com você para cá, e limpa por dentro, por fora, chacoalha você. Aí você, não, para, não estou aguentando mais. Não é não? Assim? Mas Deus está fazendo isso porque quer te encher, mas você não fica na posição. Falta culto doméstico, falta tempo sozinho com Deus, não ora, não faz nada. O que é que acontece contigo? Vai morrer. Vai morrer. Deus chega e você chega lá, morreu. Pastor, vou morrer? Eu espero que não. Você chega lá naquele dia, o Senhor vai falar contigo. Uma vez eu ouvi essa pregação, isso me espantou mesmo. A pessoa chega cheia de razão, Senhor, tinha tanta promessa para mim. Isso é verdade.
Mas cadê, Senhor? Essas promessas tu não cumpriu, Senhor. A palavra diz que tu não é mentiroso. Eu não sou mesmo. A tua palavra diz que não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor vai dizer, eu não me arrependi de nenhuma das promessas que eu te dei. Então, Senhor, cadê? Aí o Senhor manda descer um arquivário. Descendo, ó. Na tua vida. Haroldo. Aí manda abrir. Grande gaveta. Aí tá lá o relatório. O anjo foi te entregar dia tal, teu carro, tal hora. O que é que eu deveria estar fazendo? Orando. Onde é que eu estava? De papoar sem televisão. Aí o senhor olhou para aquilo ali, não volta. Ele disse, não, está pronto ainda. Coloca lá no arquivário. Você acha que vai ser diferente comigo e com você? Achando que está demorando, por isso que você não compreende porque você está aqui. Por que você é crente? Por que você daqui a pouco não quer mais ser crente? Porque não aguentou, porque nada aconteceu, mas você nunca se colocou na posição. Você nunca orou tanto quanto deveria. Você nunca buscou tanto quanto deveria. Você nunca amou tanto quanto deveria. Você nunca perdoou as pessoas tanto quanto deveria. Você nunca se aplicou ao entendimento da palavra tanto quanto deveria. Você simplesmente foi um crente meia boca. Quando tudo vai bem, eu vou para a igreja. Quando tudo vai mal, eu falto à igreja. Você vai receber sempre tudo mirrado. Olha, Jesus ficou muito aborrecido com a mulher que estava lá pegando migalha. Você acha que ele vai ficar alegre com você? E fica só lá de gota, pegando migalhinha? Ele vai falar tão duro quanto falou com aquela mulher. O que é que tu quer aí, mulher? Pegando migalha? O que é que você quer aí, pegando migalha? O que é que você aí quer contando contra-gota daquilo que está caindo, que você deveria estar debaixo de uma torrencial água? Quando você deveria estar debaixo de correntes cristalinas, quando você deveria estar debaixo de cachoeiras e você está embaixo de onde? Alguém contando conta-gota, porque Deus ainda dá livramento. Escape. Dá um escapezinho. Ele quer te dar escape? Não, ele quer estar derramando sobre você ao ponto de você transbordar, mas você está emborcado. Aí ele precisa desemborcar, ele precisa preparar tudo, te encher dele para que você possa transbordar. A medida de Deus qual é? Recalcada, sacudida, transbordante. É assim que você está? Não responda. Aí eu preciso me perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Ou eu estou aqui, mas eu não entendi nada. O que é que está além da minha compreensão? Eu preciso conhecer mais acerca da vontade de Deus. Vamos, tire tudo que você já aprendeu até hoje. Aprenda 2 mandamentos. Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 39. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz só isso, o resto vai ser bênção. Esquece. Esquece campanha, esquece qualquer coisa. Faz só isso. Mas nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque nós não amamos a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, ou seja, entrega, e com todo o nosso entendimento. E amar o próximo, isso vai ser uma tarefa impossível. É isso que Deus tem para você? É isso que Deus quer para você? Não, Deus quer te estabelecer. Então vamos tomar posse disso, amados. Vamos tomar posse. Se você não parou para saber qual é o pensamento de Deus acerca de você, porque muitos vão dizer para você que Deus é duro, Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus que está querendo, ele é tão carrasco com você, como alguns gostam de dizer, especialmente os ateus, que não creem nem em Deus, e não podem crer em Deus, porque o Deus que lhes foi apresentado é um Deus duro demais. Que Deus duro é esse que, onde havia trevas, ele fez luz, onde não havia nada, ele estabeleceu coisas. Quando o homem não existia, ele criou o homem. Ele viu que o homem estava só, colocou uma esposa. E constituiu a família. E fez com que houvesse multiplicação disso tudo. E Deus foi criando um povo para si. Um povo para abençoar ricamente. E esse povo sempre desobedecia. Então vamos estabelecer alguns critérios. Quem você conhece na sua vida, na sua história, no
no seu dia a dia, que você possa dizer, essa pessoa verdadeiramente segue a Deus. Vai ficar difícil, né? Mas por que eu olho para a Bíblia e eu conheço pessoas que foram muito abençoadas por Deus? Abraão, um velho, recebe uma promessa, não entendia nada. Ele não conhecia nesse Deus ainda. Mas ele ouviu uma voz que lhe disse, sai do meio da tua parentela, Gênesis capítulo 12, e vai para uma terra que mana leite e mel. O que é que ele fez? Pegou os seus pertences, pegou suas coisas, pegou sua esposa e foi. Deus disse que ele seria pai de nações, mudou o nome dele. Ele não questionou Deus, ele obedeceu a Deus, embora sem entender, porque ele era um homem velho, a esposa estéril, e ele ficou querendo compreender durante a caminhada, porque se alguém manda ele fazer algo de tal forma, ele precisa obedecer para saber qual é o objetivo, e ele foi. Se Deus te mandar fazer algo, será que eu iria questionar Deus? Algo como esse, por exemplo, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que você não conhece, vai peregrinar no deserto aí, porque eu tenho muita coisa para ti. Um nada na tua frente e uma ordem para você cumprir. Você cumpriria? Esse homem cumpriu. E não entendia nada, mas obedeceu. Qual é o critério que ele estabeleceu? Obediência. Qual é o critério que teus filhos não gostam de colocar em prática? Obedecer. Porque você foi igualzinho. Por que nós vemos tanta divergência na igreja? Porque nós temos dificuldade de obedecer. Isso não é um critério que nós estabelecemos para o dia a dia. Por que você encontra tanta dificuldade em relacionamento com marido e mulher? Porque nenhum dos dois consegue criar esse laço. O marido, ele não manda na esposa. Mas o marido, ele é aquele que foi colocado para organizar tudo, para prover as necessidades. Por isso ele está no patamar maior. A mulher se submete não porque ela é cegamente obediente, aquele cara é um carrasco, porque ela ama. E ela sabe que ele quer o melhor para ela. Então há uma sensível ligação. E essa obediência gera o quê? Melhorias. Toda mulher que é submissa ao seu esposo, ela vai bem em casa, sua casa vai bem, vai tudo bem. Ela pode até trabalhar fora e vai tudo bem. A não ser que lá em Provérbios esteja tudo errado. A mulher de Provérbios era uma mulher que trabalhava fora, não era uma mulher só dona de casa. Era uma mulher que cuidava bem de casa, bem do marido, e a Bíblia diz que o fato dela fazer isso, o seu marido era honrado lá fora. Quantas de vocês, esposas, seus maridos podem dizer que são honrados lá fora? Quantos de vocês, maridos, podem dizer que a sua esposa é uma mulher virtuosa, cujo valor excede o de finas joias? Se isso não está acontecendo, então nós estamos quebrando alguns critérios. Amém? Eu preciso mudar isso. Então vamos entender o que Deus tem reservado para mim e para você. Vou dar alguns exemplos aqui. Abraão não entendeu, mas obedeceu. Sarai não entendeu, mas recebeu. Uma mulherzinha de 90 anos de idade, olha. Já caindo pelas tabelas. Velhinha, na frente foi rir, ficou rindo da promessa. Eu e você rindo da promessa, já pensou? Você estéril, nada aconteceu até agora. Não sei nem se eu posso dizer, cadê ela? Hoje alguém me perguntou isso, rindo. Porque Deus fez uma promessa, uma coisa tão simples de Deus fazer, muito menor do que dar um filho para uma senhora estéril. Muito, mas infinitamente menor. Eu não vou nem dizer que ela está aqui. Se ela não tiver, eu digo. E Deus disse que ia mudar o quadro financeiro da vida dela. Ela fez igual o Sarai. Riu. Mas não vai acontecer, mas está difícil demais. Isso não pode acontecer. Aí a pessoa disse assim, a pessoa que entregou o recado, Deus vai fazer coisa tão grande, vai mudar esse status. Na hora a pessoa só guardou para si, aí hoje vai comentar comigo. Começou a rir. Aí eu olhei assim e digo, misericórdia, começa em casa. A falta de fé
ela pode gerar em você a perca da oportunidade de crer no impossível, de crer no invisível e não estabelecer a conexão com Deus. Você aborrece Deus e realmente não vai ver. Mas todos vocês aqui são pessoas que Deus... Todos vocês, sem exceção, mas parece que esquecemos. Sei que estou aqui, mas ainda não entendi. Você está aqui por fé, diga fé. O que você faz é pela fé. O que você fala é pela fé. O que você profetiza é pela fé. O que você já recebeu é pela fé. Eu tenho que receber mesmo que ainda não esteja aqui. Ainda que seja empírico. Eu não consiga tocar, mas eu já recebi. Amados, vocês estão em algo que era apenas a promessa. Eu estou pisando. Ó. Eu estou pisando. Isso aqui, esse espaço, é algo que Deus... Até quem está correndo comigo essa carreira. Vamos estar doendo que vai dar certo. Misericórdia. Eu não vou aceitar um conselho desse, porque não foi o conselho que eu ouvi de Deus. Deus tem conselhos bons para te dar, mas para que eu possa ouvir os conselhos de Deus, eu tenho que estar com os meus ouvidos prontos para ouvir. O que é que diz na palavra do Senhor? A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus. Aí você não consegue ter fé, você não escuta, e nada acontece na sua vida, e o culpado é o pastor, que está pregando o que não acontece na sua vida, mas está acontecendo na minha. E tem que acontecer na sua, porque nós vivemos pela fé. Diga fé. Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele, bem grandão dele, cresça os seus olhos, e olhe para ele e diga fé, meu irmão. Tenha fé. Creia que Deus está fazendo isso por você hoje. Aleluia. Moisés não entendeu nada, não queria que fosse com ele. Não queria. Quando ele olhou o tamanho do desafio, não quero. Não quero. Bota meu irmão. Ele já conhece todo mundo já conhece ele, vai dar certo. Deus disse, eu quero você. Porque o trabalhar de Deus é individual. Então Deus vai trabalhar em você. Assim como ele trabalha em mim, ele vai trabalhar em você. Agora aponte para o seu irmão com o dedo assim e risca. É em você. Marido, você, esposa, pode olhar para ele. Ele não vai ficar com raiva de você não. E nem vai lhe pegar lá fora. Olha, o negócio é com você. Deus quer trabalhar na sua vida. Criar uma empatia, uma intimidade, uma comunhão com você, que você vai ser bomba pura. E você e a sua esposa, duas bombas, hein? Nossa, que explosão vai ser essa? Não aguentou não, ó. Vai ser uma explosão porque vai ser tudo bênção, explosão de bênção. Os dois juntos, unidos com um só propósito. Moisés precisou obedecer para receber. Foi difícil a caminhada, a lida de cada um de nós é difícil, mas recebeu. José, hein, pensou? Pastor, eu gosto de José porque eu sou sonhador como José. É? Vamos lá, toma posse mesmo aí. José tinha a antipatia de todos os seus irmãos, só 11. Não tinha nada com ele. Só 11, viu? Dentro de casa. Só quem gostava muito dele é papai e mamãe. É, tudo que dava pro menino, os outros ficavam... Vou pegar, eu sei, José. O negócio era tão mesmo que queriam matar José. Mas não conseguiram matar José. Alguém chegou lá com um pouquinho mais de bom senso. Mata não. Mata não. Só deixa no bolso aí, quando chegar alguém te vende, vai-se embora. Resolvido nosso problema. Quer sonhar? Pode sonhar. Quer ser tomado por Deus para sonhar coisas grandes? Mas você vai ser preparado para tomar posse dessas coisas grandes. O menino José ficou longe do pai e da mãe na sua infância, desde a sua infância. O menino José foi colocado num buraco, foi mal querido, malquisto por seus irmãos, que ranhavam seus dentes, queriam vê-lo morto. Venderam como escravo. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele ficou vivendo em um ambiente que não era o dele, com pessoas completamente diferentes. Ele não ficou depressivo, ele ficou estudando, ele procurou temer a Deus em todo o tempo. Ele continuou sonhador. Tudo que ele fazia é por temor a Deus. Ele não saía do foco, ele permanecia posicionado.
temente ao Senhor e achava graça diante de Deus. Você precisa achar graça diante de Deus. Diga graça. Deus quer te encher disso, mas você precisa estar na posição. Onde é que eu vou receber, Senhor? Onde é que eu vou receber, pastor? Na igreja, no culto doméstico, na célula, no ambiente que Deus te colocou para estar, no tempo sozinho com Deus. Aonde você estiver exercendo seu ministério, seu serviço, Deus vai te encher. Mas se você ficar só em casa dizendo, não, em casa mesmo, só de ir para a igreja, precisa não. Nós já falamos sobre isso lá atrás, então aprenda. É o lugar da oportunidade. Esteja presente no lugar da oportunidade. Diga agora, lugar da oportunidade. Sabe onde é que é? Célula, tempo sozinho com Deus, igreja. Esse lugar vai ser o lugar da bênção. Diga, lugar da bênção. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida, mas você precisa estar posicionado. José ficou, não arredou o pé. Apareceu uma mulher linda do outro. Queria o cara. E ele, não senhor, não senhora, não vou pecar contra o Senhor meu Deus. Eu acho muito pouco provável que muito marmanjo. É por isso que precisa vigiar. Vendo uma situação como essa, sem ninguém para ver, tendo a ordem do seu chefe, olha, você pode tomar de conta da minha casa, tudo que é meu é seu agora. Toma de conta. Mas ele preferiu não pecar contra Deus. Ele preferiu obedecer, porque ele começou a entender o lugar onde ele foi colocado. Ele começou a entender por que ele estava ali. Ele começou a conhecer mais acerca daquilo que Deus tinha reservado para ele. E o que aconteceu com isso? Com esse temor a Deus? Todinho, pastor. Logo que o chefe chegou, a mulher criou uma estratagema, ele foi acusado e foi preso. E adiantou ele temer a Deus? Adiantou, porque Deus tinha coisa maior para ele. Algo bem maior para ele. Algo bem maior do que você tem, do que aonde você está, Deus tem reservado para você. Diga, bem maior. Algo bem maior Deus tem reservado para você. Olha o seu irmão e diga para ele, é bem maior o que Deus tem reservado para você. Mas aí ele ficou 4 anos lá cativo na masmorra. Aí chegou gente, ele interpretou os sonhos. Um ajudou, um lembrou dele, o outro não lembrou, nem aí. E Deus tratou de só lembrar no momento oportuno, quando tudo tivesse um ambiente necessário para ele ser honrado. Quando eu leio o texto, eu percebo a mão de Deus agindo somente no momento certo para ele ser honrado. Mas nós queremos logo, né? Aí logo nós quebramos a cara também, né? E Deus não quer que você quebre a cara, porque Deus quer que você tenha algo grande, algo que vá te fazer levar às alturas. Mas nós estamos querendo andar de teco-teco e Deus preparando um Boeing para a gente, olha só. Um Boeing leva tempo para fazer, o teco-teco não. Ele pode cair, só tem um motor velho, fica... E aí você pode cair, meu irmão. Ah, quer que você é piloto de teco-teco. E Deus preparando para você ser piloto de Boeing. E você querendo ser piloto de teco-teco. Antes a gente ficava nas garagens e Deus disse assim, eu tenho um Boeing para ti. Tu vai atrás, eu vou chorar, Senhor, mas eu vou. Como jogador eu tive que chorar, ir atrás dos meus sonhos. Muitas pessoas tentaram roubar, mas eu fui atrás. Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Deus quer que você corra, diga correr. E ele foi correr. Deus fez com que ele corresse, ele não deixasse de perceber aquilo que Deus tinha para a sua vida. Quando chegou no momento certo, ele saiu. Sabe o que aconteceu? Quando ele saiu lá da masmorra, escravo, maltrapilho, barbudo, sujo, ele foi diante do faraó. Sabe o que ele recebeu? Diga, recebeu. Anel. Porque ele agora tinha poder, autoridade. Ele recebeu uma túnica. Ele agora passou a ser honrado e glorificado por Faraó. E ele disse, você agora será a segunda pessoa. Sabe o que ele era antes? Só tinha um sonho, malquisto pelos seus irmãos, jogado, vendido, escravizado.
e agora estava preso. Saiu dali para ser a segunda pessoa de todo um reino. Anel de honra, autoridade para mandar e desmandar, túnica e morar num lugar agora cheio de pompa. É isso que Deus tem reservado para você, mas antes tem que pagar o preço. Diga, pagar o preço. Todos nós temos que pagar o preço, nos colocarmos na posição, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Jó passou por tudo. Ruth, a mesma coisa. Esther, a mesma situação. Mas todos obedeceram e todos receberam. Todos ficaram firmes para receberem. Mas nós não queremos que isso aconteça com a gente, não é verdade? Para terminar nesta noite, todos nós gostaríamos de ser vistos como Jó. Rico, benquisto, temente a Deus, reto, sincero e que se desviava do mal. A bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus está sobre você. Mas algo ruim pode estar acontecendo ou ter acontecido na sua vida. Mas Deus está querendo que isso se manifeste para a glória dele. Diga, para a glória de Deus. Deus está querendo mudar isso para a sua glória. E você, que chorava e lamentava, estava como Jó durante aquele episódio em que a sua esposa manda ele amaldiçoar a Deus, virar para o lado e morrer. Eu não sei quanto a você. Se você teve que se coçar com um caco de telha, se você ficou doente a ponto de não ter dinheiro para ir para o médico, nem forças para ir para um posto. Eu não sei se ninguém viu você padecer e queimar de febre uma noite inteira e amanhecer curado, porque alguém cuidou de você. Ninguém humano, mas alguém cuidou de você. Eu não sei se você já passou por situações em que você teve que comer aquilo que tinha, porque aquilo que você queria não existia. Eu não sei se você está passando por situações limites na sua vida que você imagina que você não vai conseguir. Mas nesta noite Deus está querendo que você se posicione. Se você estava em um lugar que está além da sua compreensão, você está no lugar certo. Se você tem entendido, se você quer entender um pouco mais, quero convidar toda a igreja a ficar de pé. O que está além da minha compreensão, o que está além da sua compreensão é que Deus quer fazer você grande diante do pesar que você está vivendo. Você sabe quem foi que, sem ter assistência médica, teve dengue hemorrágica, febre de 40 graus e não morreu? Deus. Sabe qual remédio eu tomei? Nenhum. Sabe quem cuidou de mim durante uma noite inteira com febre desse jeito? Ninguém. Sabe o que eu fiz? Coloquei meu joelho no chão e fui orar, porque Deus tinha uma promessa sobre a minha vida. Sabe o que você é? O alvo que Deus quer alcançar para estabelecer sobre você a sua promessa. Sabe o que vai acontecer na sua vida se você aceitar e se posicionar? Mudanças reais. Se você está aqui, foi difícil porque você está além, isso está além da sua compreensão. Viver pela fé é isso mesmo. Você está no lugar certo. Viva pela fé. Corra com ela. Faça dela sua amiga. Faça dela sua companheira. E se nessa noite você veio sem nem saber ao certo porque você ainda continuava como crente, Deus está mostrando para você. Ele vai dizer para você a cada dia: eu quero mudar a sua vida em 100%. Eu quero mudar em 100%. Eu quero mudar em 100%. Porque da forma como está, não vai ficar. Você pode ter ido para a masmorra como José. Pode ter perdido tudo como Jó. Pode ter sido uma escrava como Esther. Mas Deus tem reservado coisas grandes para você. Se você está aqui nesta noite, amado e minha amada, e tem sido tão difícil seguir a Jesus, porque você olha para a vida dele, o que é que você vai tirar? Homem de dores, é o que diz o texto em Isaías 53. Mas esse homem de dores venceu. Ele está sentado.
está ao meu alcance. Você é meu, eu te quero. Se você não estava compreendendo nada disso, Ele está te chamando para que compreenda um pouco mais dele. Mas para isso, tome, atenda ao seu chamado. Se você está aqui, meu amado, minha amada, e é pela primeira vez que você não tinha tomado essa decisão, você gostaria de tomar, eu queria orar por você. Eu queria que você reconhecesse. Eu queria que você pudesse tomar essa decisão, porque o Senhor tem reservado para ti o melhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode ver o pessoal da célula do Ricardo. Vem aqui. Grandes são as promessas de Deus na tua vida, filho. Grandes são as promessas. Tentaram apagar os teus sonhos, mas tu és como José, Senhor. Caminha seguro e firme. Foi desatado o nó. Foi aberta a tranca. O portão de bronze está aberto. Pode ir adiante, porque eu sou contigo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nesta noite, amados, por muitos meses, por muitos sábados, nós choramos, alguns até se angustiaram. Mas assim como um dia, Mirandi e outros tomaram a decisão, nesta noite o Ricardo, aquele filho mais chegado, que Deus estava tomando pelos braços, estendendo a mão. E como foi difícil. Porque enxergar o ambiente onde se está sem entender é difícil demais. Mas o que nós temos que para compreender é que o Espírito Santo de Deus está aqui e atua no meio de nós, quebrando cadeias, libertando pessoas, para que possam ser salvas, para que possam ser curadas. E nesta noite o Ricardo está dizendo isso. Nós estamos muito felizes. Amém, Ricardo? Repete assim comigo. Diga eu. Nesta noite, neste lugar, quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador da minha vida. Eu reconheço que Ele veio em carne, nasceu de mulher, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida e vida com abundância. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou da minha família e ela é minha. E ela é minha. Porque agora eu tomo posse da promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar por ele? Pai, eu quero te apresentar a vida do Ricardo, pai, da sua família, da Ângela, da Ana Lídia, toda a célula, Pai amado, mais que especial. E hoje, Santo Deus, estabelecer um momento tão alegre, onde a cunhada dele não pode estar aqui, a esposa do Saul, está lá com seu filho já curado, nós cremos. Pai, toma Angélica, que ela possa se alegrar daqui a pouco, Pai, em saber, que ela possa estar tendo uma alegria incontida no seu coração, Senhor. Porque algo tremendo aconteceu sobre a vida do Ricardo. Nós abençoamos a vida dele como igreja, para que ele possa crescer e nunca mais, Pai, em momento nenhum se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que ele possa ser forte, Pai, com fé em Ti e vivenciar esta fé em nome de Jesus. Que ele possa crescer na graça, na estatura e conhecimento da Tua palavra neste lugar, nesta igreja. E que muitos frutos e muitas vidas possam vir, Pai amado, serem alcançadas através das Suas mãos, em um nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, poderosamente para a glória do Seu nome. Pai, eu quero te apresentar não somente o tempo, mas pessoas que ainda precisam. E vieram para cá, Senhor, sem saber ao certo por que são e por que aqui estão. E Tu vieste falar nesta noite, Senhor, para elas, que elas estão no lugar do recomeço, elas estão no lugar da restauração, elas estão no lugar da restituição. Por isso, Pai, nesta noite eu quero te pedir que venha alcançar estas vidas em nome de Jesus. Se você está aí, se você chegou aqui sem saber ao certo para que caminho andar e por que estava andando nesse caminho, você estava meio perdido, nesta noite Deus quer te dar uma bússola. Você está aí? Se você estiver, vem até aqui à frente. Deus quer mudar essa tua história. Deus quer dar o norte para a sua vida. Se você está aí, venha para cá.
Deixa Deus fazer, deixa você compreender mais e melhor. Deus tem coisas grandes e tremendas sobre você. Você vai entender melhor o seu chamado. Você vai entender melhor a paixão que você diz ter pelo Senhor. Essa paixão vai virar em amor. Amor de verdade. Amor de verdade. Senhor, tem mais gente. Não se permita ficar confundido. Deus não quer confusão no meio da sua casa, no meio da sua família, na sua mente. Deus quer tratar com você intimamente. Deus tem coisas grandes para te dar. Isso é poderoso da parte do Senhor. Receba. Aleluia. Aleluia. Pode vir mais para frente. Ajuda aqui. Pode vir mais. Aleluia. Aleluia. Queria que você colocasse a sua mão direita no seu coração e dissesse: Senhor, retira do meu coração toda a confusão, todo o sentimento, Senhor, que me fez e me faz desviar dos teus caminhos. Coloca a sua mão direita sobre a sua cabeça. Diga: Senhor, retira da minha mente tudo aquilo que me faz pensar naquilo que eu não deveria. E me retira da posição que tu queres que eu esteja. Por isso, Senhor, abençoa a minha mente, abençoa o meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu vejo Deus abrindo agora grandes caminhos para você. Tome posse. Eu vejo uma mão sendo estendida. Eu só vejo o braço. Um pouco do braço estendido. Vejo um manto. Um vestido branco. Uma mão muito alva. E essa mão está sendo estendida para você. E está dizendo para que você não tenha medo. Para que você possa ir adiante. Tem gente querendo desistir. E Deus está dizendo: hoje, nesta noite eu te curo. Retiro o medo. Retiro todo o mal que estava tentando assolar a sua vida. E agora você vai firme. Você vai firme no Senhor. Porque Ele tem grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Diga: Senhor, meu Deus, eu recebo toda a libertação dos cativeiros que antes tentaram me prender. Eu não somente vou andar, não somente vou correr, mas eu agora vou voar os voos que tu sonhou para a minha vida, porque eu reconheço que os teus pensamentos e os teus caminhos são maiores que os meus. Eu vou tomar posse, Senhor. Eu não vou faltar mais. Vou estar posicionado no lugar da bênção, para que não falte nada sobre a minha vida e nem da minha família, porque agora eu tomo posse do vaso de honra para transbordar em todo o tempo, e todos verão que o Senhor é o Senhor da minha vida e nada mais, e nem ninguém vai tirar os meus olhos de ti. Estarei presente, estarei indo avante, Senhor, para alcançar todos os teus planos e os sonhos que tu sonhaste para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as virtudes e os dons preciosos do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. E quem crê assim como eu diga amém. Diga graças a Deus. E dê a paz ao seu irmão sorrindo com muita alegria. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Recebi um novo coração do Pai.
Com o fruto desse meu coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos como e assim bem ajustados, totalmente ligados. Irmãos, só um momento, amados. Aqueles que forem atravessarem para o outro lado, certo? Os